O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso que fiscaliza o uso do dinheiro público federal. Para ser um dos 9 ministros da Corte, o indicado tem que preencher alguns requisitos. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. A indicação de Raimundo Carreiro para a Embaixada de Portugal abriu uma vaga para o Senado indicar um novo ministro. De acordo com as regras, a indicação passa pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os 3 candidatos tiveram 20 minutos cada um para convencer os seus colegas. O senador Anastasia destacou sua atuação acadêmica e política relacionada à gestão pública. Durante quase 40 anos de vida pública, eu me dediquei à administração pública, eu me dediquei, de fato, de maneira muito realista a esses temas, não só sob o ponto de vista acadêmico, senhor visto, sob o ponto de vista doutrinário e do conhecimento, mas na prática, no dia a dia, como secretário, como governador, como secretário-geral de ministério, respondendo pelo ministério, e aqui no Senado, atendendo às angústias dos prefeitos, secretários, daqueles que querem realizar e muitas vezes não conseguem fazê-lo por desconhecimento das normas, isso é um desdobramento, de fato, de alguns equívocos que podem acontecer. E deixou claro que a busca da segurança jurídica seria o foco do seu trabalho dentro do TCU. Tenho essa sensibilidade, como disse há pouco, para as dificuldades do gestor. Aliás, essa é a bandeira do meu mandato ao longo de 7 anos. O meu empenho extraordinário em conseguir apresentar à sociedade brasileira o que eu chamo de segurança jurídica, o que pode nos permitir, de fato, que o gestor tenha condições, ele que é correto, ele que é idôneo, ele que quer acertar, mas que desconhece, muitas vezes, o desdobramento daquele detalhe da norma, ele que, muitas vezes, acaba sendo iludido por uma mera irregularidade formal, e essa irregularidade o leva, infelizmente, a uma consequência muito grave. O senador Fernando Bezerra falou da necessidade de trabalhar na interlocução entre administradores e o Tribunal de Contas da União. Segundo Bezerra, deve haver uma interação entre TCU e Congresso para buscar soluções legislativas para o tribunal. Não podemos deixar de refletir sobre o que se conceituou chamar de apagão das canetas, no qual os administradores públicos temem assinar quaisquer documentos por medo do crivo dos órgãos de controle. Isso tem provocado atrasos em decisões administrativas, emperrando o funcionamento da máquina estatal. As recentes mudanças na legislação podem trazer algum alívio a esse cenário, tendo em vista a necessidade de comprovação de dolo para que um agente público seja condenado. Contudo, creio ser possível obter aperfeiçoamentos maiores no tocante ao conceito supracitado. E isso passa por um reforço no enfoque pedagógico da atuação do Tribunal de Contas da União. Hoje, sem prejuízo ao atendimento das normas legais, devemos priorizar o trabalho da Corte de Contas nos resultados, ou seja, na análise do gasto público sobre o prisma de como a política pública executada melhorou e impactou a vida do cidadão, tendo em conta a eficácia e a eficiência. A senadora Cátia Abreu disse que, apesar de admirar a formação acadêmica, não teve oportunidade de cursar matérias relacionadas à administração pública e que aprendeu na prática a ser uma gestora. A senadora, que já foi presidente da CNA e ministra da Agricultura, lembrou como entrou no setor agropecuário. Me lembro que, num acidente aéreo, o pai do senador Irajá faleceu, tragicamente, e aquele foi o primeiro desafio. Queria ser uma psicóloga e o ex-marido falece e deixa uma propriedade rural. Eu não sabia o que era a diferença de um boi e de uma vaca. Eu não sabia a diferença do arroz com a soja plantada. Eu não entendia absolutamente nada. Eu não conhecia sequer as divisas da fazenda. Meus irmãos, meus tios, todos homens,
se reuniram e disseram: você vai vender a fazenda e vai vir embora para Goiânia, criar seus filhos aqui junto de nós. E eu, mais uma vez, teimosa, tinhosa, falei: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ela também defendeu a interlocução entre Congresso e Tribunal de Contas da União. É o que eu sei fazer: articular, conversar, debater, encontrar solução, trazer a realidade desse Brasil gigante, realidade de Axixá, de Esperantina, de Talismã, de Formoso do Araguaia, das cidades da Amazônia inteira, do Nordeste, para que nós possamos trazer para dentro do TCU a nossa realidade, o Brasil de verdade, o Brasil que vive e fervilha e quer participar e trabalhar. E encerro, presidente, dizendo que, além de ser essa interlocutora, essa pessoa habilidosa e obstinada, detalhista, que, aliás, inclusive dentro de casa, modestamente, eu sou uma boa dona de casa, meu marido fala. Eu quero lutar com bravura pela eficiência do Estado brasileiro.